Olá, vamos então ao nosso estudo de titriometria de oxi-redução, que antigamente era chamado de volumetria, e na indústria é chamado como via úmida. Tá? O que é oxi-redução ou reações de redox? São reações químicas que ocorrem com variação da carga, que é o NOx. Né? A carga durante a ligação química é a mesma coisa que o NOx. Essa variação de carga que ocorre porque é um sistema conservativo. Se alguém está perdendo carga, alguém está ganhando. O sistema é fechado, né? E conservativo. Consequentemente, a gente pode aproveitar esse fluxo de elétrons. Tá? De que maneira? Você pode fazer pilha, bateria, que é uma sequência de pilhas. Você pode, através desse conhecimento, combater a corrosão, porque a corrosão, na verdade, é um conjunto de reações químicas que ocorre com transferência de elétrons. Tá? Então, corrosão é uma grande área aí de estudo e ela tem ligação. Assim como pilha e bateria tem também ligação com oxi-redução. E no caso da química analítica quantitativa, a gente pode aproveitar também essa técnica para fazer a titrimetria. Por exemplo, determinação de ferro, tá? Em minério, escória, geralmente é usado, né? Mais comumente é usado. Pode-se usar também para, em aço, liga, determinar manganês e cromo, mas aí eu vou deixar para uma outra explicação. Hoje eu vou me ater à determinação do ferro. Bom, então aqui um exemplo de reação redox, né? Nós temos o ferro metálico, né? Reagindo com um oxigênio molecular, que é o O2. E a gente vê que forma hematita, F2O3. Esse é o processo de formação da hematita, porque a formação de ligações químicas ela é favorável na natureza, ela é favorecida. Consequentemente, quando você tem o ferro metálico na natureza, tem a presença de oxigênio na atmosfera, ele já reagiu em tempos passados e formou a hematita. No alto forno, faz-se o contrário. Se coloca a hematita com um redutor, no caso coque, né, carvão, quimicamente falando, e ocorre a reação exatamente inversa. A hematita, que é Fe2O3, formando ferro metálico e liberando oxigênio. O ferro metálico interessa nos processos metalúrgicos. Tá? Bom, então observa, em vermelho ali está indicando que a carga do elemento químico ferro é zero. Tá? Segundo as regras de inox, substância simples tem carga zero. Aí qualquer coisa dá uma revisada em inox lá, né? Primeiro ano do ensino médio, para poder entender melhor o que eu estou falando. Aqui, o ferro tem carga 3+, né? No caso, escreveu mais 3 aí fora da convenção, mas enfim, existe uma convenção de carga. Você escreve um número e a carga no final. É a convenção da IUPAC. Mas nesse exemplo que eu peguei para mostrar para vocês, está numa convenção usual, vamos dizer assim. Então você tem aí, o ferro fez o quê? Passou de 0 a 3. Quando ocorre aumento da carga, né, durante uma reação química, o aumento do NOx, a gente chama oxidação. Então, carga aí, no caso, a gente chama de NOx, que é esse valor mais 3 aí que aparece. Tá bom? Então, ocorreu uma oxidação, é aumento de NOx. Na verdade, oxidar, o elemento perde elétron, o NOx aumenta. E nós temos também o oxigênio indo de 0 a 2-, né? Está escrito -2 ali. Em amarelo, né? No círculo, no retângulo, amarelo, quadrado e retângulo amarelo, você vê aí que ocorre uma diminuição do NOx. Diminuição do NOx a gente chama de redução. Então, reduzir é isso, é diminuir o NOx. Por isso que eu falei redução da hematita, porque o ferro de 3+ na hematita passa a 0, que é a reação inversa que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, a redução está ali, o oxigênio de 0 a 2-. Tá? Então, o oxigênio ele ganhou elétron, exatamente o inverso da oxidação. Ganhou elétron, reduz o NOx. Então, exatamente o que eu estava falando, um resumo, né? Oxidação, perda de elétrons, NOx aumenta, e aí aparece uma palavra, é agente redutor. O que é agente redutor? Agente é que faz a ação. Quem aumenta o NOx faz obrigatoriamente outra substância diminuir o NOx, ou seja, se reduzir. Por isso que quem oxida é agente redutor. E a redução é exatamente o inverso. Vai ser ganho de elétron, o NOx diminui, vai ser o agente oxidante. Porque se está diminuindo o NOx, né, sofrendo redução, a diminuição do NOx, vai estar aumentando obrigatoriamente o NOx do outro. Como eu falei, é um sistema conservativo. Se alguém aumenta, o outro obrigatoriamente tem que diminuir. Tá?
E aí está o exemplo que eu estou falando. Então, de novo, tá, a formação da hematita, você tem agente redutor, o ferro. Por quê? Porque ele se oxidou. Então, ele reduz o oxigênio, que por outro lado vai ser o agente oxidante. O oxigênio é um bom agente oxidante. Bom, no caso que nós vamos estudar hoje, determinação do teor de ferro em escória em aço carbono. A prática e determinação em laboratório, muito comum. Tá? Você pode fazer também em aço essa análise. Vamos lá. Qual a reação global do processo? Então você tem aí o dicromato de potássio, que é o primeiro à esquerda, K2CR2O7, tá? Ele reage com ferro 2+, que está na forma de FeSL2, é o segundo aí da reação. Tá bom? Então, ferro 2 reagindo com dicromato. O dicromato é um oxidante, porque ele já tem NOx máximo, o cromo, NOx 6, tá? No dicromato. Então, consequentemente, ele só pode ir a um NOx menor. Portanto, ele vai fazer a oxidação do ferro. O ferro está com NOx 2 e vai a NOx 3. Tá bom? Então, é nisso que se baseia a técnica. E, através dessa variação de NOx, a gente pode determinar quanto tem de ferro na amostra. Tá? Essa é a linha final da técnica, determinar o que se tem de ferro na amostra. Então, só uma observação, K2CR2O7, dicromato de potássio, que é um bom oxidante, e ele é o titulante, ou seja, ele é adicionado através da bureta na amostra, e na amostra tem o íon ferro. Bom, eu posso escrever a equação anterior de uma forma mais simples. Então, é chamada equação iônica. Eu só mostro o dicromato, que é o ânion Cr2O7 2-, reagindo com o ferro 2+, como eu tinha falado anteriormente, em meio ácido, que é representado pelo H+. Observe do outro lado, você tem do lado direito, logo após a seta, você tem o cromo 3+, e o ferro 3+, ou seja, o cromo reduziu e o ferro, consequentemente, oxidou. Tá? Nesse processo, você consegue determinar quanto tem de ferro. Como determinar? Porque quando acaba a oxidação do ferro 2 a ferro 3, o indicador que é usado ele muda de cor. Tá? Ele está numa cor, um branco leitoso, ele passa para um roxo, fica uma cor bem roxa no final da viragem. Então, através dessa mudança de cor, do ferro 2+, ferro 3+, causa no indicador, você percebe o ponto final da titulação. Então, está lá, cromo e ferro, como eu falei, meio ácido, né? A equação iônica está indicando quem efetivamente reage. E ali, o cromo, indo de 6+ a 3+, ou seja, se reduzindo. Quem reduz é agente oxidante, vai oxidar outro. E, consequentemente, está ali o ferro indo de 2+ a 3+. Né? A carga já mostra, né, o NOx, mas eu estou deixando em destaque ali 2+, 3+, para você poder compreender melhor. Então, o ferro está sofrendo uma redução causada pelo oxidante dicromato de potássio. Tá certo? Desculpa. O ferro está sofrendo uma oxidação causada pelo oxidante dicromato de potássio. O dicromato de potássio está sofrendo uma redução. Ele diminui o NOx, vai de 6+ a 3+, logo quem diminui é o oxidante. Quem diminui e reduz é agente oxidante. Quem aumenta o NOx, se oxida, é o agente redutor. Né? O agente é que vai fazendo o outro. Mas quando você está fazendo análise, né, você pegou lá a escória, fez a abertura, né, que é a dissolução da amostra, e você faz isso com meio ácido. O ferro em meio ácido ele tem NOx 3, tá bom? Então como é que eu vou analisar o ferro 3? Eu não posso, porque ele já está na oxidação máxima dele. O ferro tem 3 NOx, 0 neutro, 2+ ou 3+ na forma de íon. Se ele já está no NOx 3+, ele não vai oxidar mais. Então eu preciso fazer o quê? Preciso reduzir o ferro 3+, que inicialmente já está presente na amostra da escória ou na amostra do aço, que você faz o quê? Dissolução em ácido. Por isso, quando você tem a amostra em solução, ela está ácida, logo você tem ferro 3+. Então, na página 21 da apostila de prática de vocês, de laboratório, tem uma parte que fala assim, adicionar SnCl2, que é o cloreto estanoso, ou cloreto de estanho 2, né? O estanho tem 2 NOx na forma iônica, 2 ou 4. Então, esse é o cloreto de estanho 2. Então, adicionar SnCl2 a 10%, gota a gota,
até que a solução fique incolor. Quando você pega a escória para analisar, tem pouquíssimo ferro, tá? Então vai estar incolor já. Você adiciona umas 3 gotas, é o macete, para você poder fazer o restante do processo. Se não tiver o SNCl2, você não consegue fazer a análise, tá bom? Agora, quando você vai analisar aço, aí não, você tem lá por volta de 80% Desculpa, você vai analisar minério de ferro, por exemplo, você tem 80%, tá, de ferro na amostra. Então, isso aí vai ficar uma amostra bem amarela, cor de ferro 3+, tá? E aí você tem que adicionar por volta de umas 20 gotas, cara, para ficar incolor. Então, obviamente, vai ter essa diferença, mas o procedimento é o mesmo, tá? Para analisar escória, minério, aço, o procedimento é o mesmo. Vai diferenciar o comportamento, obviamente, da amostra pela composição que você tem de ferro. Qual vai ser a equação? Então, olha só, o ferro está na forma 3+, como eu falei inicialmente, né? Logo, quando você pegar a amostra, vai estar ácida, então o ferro está com NOx 3+. Na presença do cloreto estanoso, ele vai reduzir o ferro a 2, que é o que interessa para fazer aquela reação que eu mostrei logo no início. Você vai titular dicromato de potássio em ferro 2+. Se for ferro 3+, você não consegue fazer oxidação, tá? Então, ali, ó, ferro 3+, vai a ferro 2+. Cloreto estanoso é o redutor. E o estânio em si vai de 2+ a 4+. Ele está oxidando, logo é o agente redutor. Bom, agora, depois de você adicionar o cloreto estanoso, você tem que adicionar o cloreto de mercúrio 2, ou cloreto mercuroso, bicloreto de mercúrio, né? HgCl2, está escrito na apostila de vocês, bicloreto de mercúrio. Tá bom? Por quê? Porque se continuar excesso de SNCl2, e geralmente a gente adiciona excesso nas reações, se tiver excesso, o que acontece? Você vai, quando for fazer a titulação, o ferro 3 que você vai transformar durante a prática vai se transformar em ferro 2 pelo excesso de SNCl2. Então você vai tirar ferro da amostra, tá certo? E a gente não quer que isso aconteça. Se acabou de titular, vai estar ferro 3. Esse ferro 3 reagiria com excesso de SNCl2 e voltaria a ferro 2. E você titular de novo. É como se você estivesse enxugando gelo. Então você vai ter um erro na tua prática. Por isso é necessário, após reduzir o ferro de 3+ a 2+, retirar o SNCl2. Por quê? Porque depois, quando o Fe 2+ for oxidado a ferro 3+, ele permanece e o indicador faz a viragem, indicando o final da prática. Tá? Então, está lá na apostila também, adicionar 10 ml de solução de HgCl2 a 8%, agitar durante 20 segundos e tal. Agora, você não pode colocar excesso, tá bom? Então, você tem que colocar lá, se você colocar o excesso, na verdade, é de SNCl2, tá certo? Desculpa, é excesso de SNCl2. Você não pode colocar excesso de SNCl2, porque senão você vai ter formação, quando adicionar o HgCl2, tá lá. Então, excesso de SNCl2, o que acontece? Você vai ter a formação de mercúrio, está em destaque à direita em vermelho. E o mercúrio metálico é cinza. Então vai ficar bem cinza o Erlenmeyer, você não vai conseguir ver a cor do indicador virando para violeta no ponto final, quando você for titular com o dicromato. Por isso, você não deve adicionar excesso de SNCl2 na hora de adicionar o HgCl2. Comentários sobre a técnica. O permanganato é o melhor oxidante que tem para titrimetria. Porém, para essa técnica em particular, ele não é usado porque para determinação de ferro em minério é melhor usar o dicromato, por causa da presença de cloreto, que atrapalha quando se usa o permanganato. Tá certo? Então, no caso, a gente não está analisando o minério, mas quando faz análise de escória, aço e minério, é a mesma técnica como eu falei para vocês. Então, se usa o dicromato. Tá? O permanganato ele é difícil de preparar, você tem que filtrar, tá certo? Antes de poder... Logo depois que você dissolveu o permanganato, você tem que fazer uma filtragem com um funil especial, você tem que esperar um tempo, você tem que usar uma água fervendo, tem que esperar um tempo para poder fazer a filtragem. É um negócio meio complicado, tá bom? Muito mais difícil que o dicromato, tá? Porém, ele é o melhor oxidante.
Para conservar também é difícil, porque de tempo em tempo ele se transforma em óxido de manganês 4 e por isso fica marrom a solução. Então, periodicamente você tem que filtrar, você tem que fazer a padronização. É bem trabalhoso lidar com permanganato. Tá? Depois eu vou falar especificamente sobre ele em cromo e manganês, mas já adianto isso daí para vocês. Ele é mais usado porque ele é o melhor oxidante, ele faz melhor análise, apesar de todas as dificuldades que eu acabei de citar. Tá? Mas como eu falei, presença de cloreto podendo estar presente, pequenas quantidades de cloreto já atrapalham a análise com permanganato, então uso de cromato. Grande quantidade de cloreto não, aí usar essa técnica de oxidação não funciona. Até pequenas quantidades de cromato corrige, como é o caso da análise que eu acabei de explicar para vocês. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Uou!